Camaradas, queridos amigos, queridas amigas, nos últimos 2 dias reunimos-nos para debater o que fizemos nos últimos 2 anos e para discutir o que faremos nos próximos. Foi uma discussão aberta, foi um debate franco e quem hoje nos esteja a ouvir saberá que nestas mulheres e homens reside a força transformadora do Bloco de Esquerda, que nasceu para transformar a vida e que nestas quase 2 décadas já começou essa transformação. Que bom é partilhar convosco este caminho. Saúdo todas as delegadas e delegados desta 11ª Convenção Nacional do Bloco de Esquerda. Saímos daqui com uma certeza. Quando amanhã regressarmos à nossa atividade, ao nosso trabalho, à nossa escola, estaremos mais fortes e mais preparados, porque no Bloco aprendemos com cada opinião, com cada experiência, com cada luta, e foi isso que aqui fizemos. Nestes 2 dias de convenção estão meses de preparação, tantos dias de debate, tantas horas de trabalho empenhado e militante. Agradeço o extraordinário empenho de todos os que tornaram esta convenção possível. À COC, à mesa da Convenção, que conduziu os trabalhos de forma exemplar, às equipas do Bloco de Esquerda, a equipa de produção, a base de dados, as finanças, ao EsquerdaNet, à Paulette Matos, às dezenas de aderentes que aqui estiveram para garantir todas as tarefas imprescindíveis. Agradeço àqueles e àquelas que trataram da logística em todo o país e nos círculos da imigração, que juntaram gente, que organizaram debates. A convenção é muito mais do que 2 dias, foram incansáveis. Obrigada aos tradutores e obrigada aos intérpretes de língua gestual portuguesa. Foram eles que garantiram que todos, sem exceção, puderam acompanhar os trabalhos desta convenção, num país em que ainda há tanto a fazer no respeito pelas pessoas com deficiência. Um partido que se leva a sério não deixa ninguém para trás. Agradeço à comunicação social, aos trabalhadores e trabalhadoras da comunicação social pela sua presença e pelo seu trabalho. A política presta contas e neste tempo de assustadoras ameaças à democracia, dos populismos que se organizam na sombra, a clareza de um jornalismo sério e rigoroso é mais urgente do que nunca. Não há democracia sem jornalistas, não há democracia sem imprensa livre. Saúdo os nossos convidados e agradeço a vossa presença, aos que nos acompanharam ao longo dos 2 dias de convenção e na sessão internacionalista de sexta-feira. O Bloco faz-se disto mesmo, dos encontros e desta abertura que nos permite aprender convosco. E agradeço às organizações e a todos os convidados e convidadas que estão hoje presentes no encerramento desta convenção, às associações e aos movimentos com quem nos cruzamos tantas vezes em tantas lutas, às associações que se batem pelos direitos dos reformados, aos movimentos feministas e LGBT, às associações de imigrantes, aos movimentos antirracistas, aos movimentos pela justiça climática e às associações das pessoas com deficiência, aos sindicatos, às organizações de trabalhadores e às centrais sindicais, a todas as organizações, a todas as pessoas com quem partilhamos lutas, com quem construímos caminhos, muito obrigada por estarem aqui. Quero também agradecer aos convidados das organizações internacionais que vieram um pouco de todo o mundo. Quero finalmente agradecer aos partidos políticos que hoje estão aqui presentes, gostamos muito que aqui estejam, aos representantes do Governo, do Presidente da Assembleia da República e do Presidente da República, agradecemos a vossa presença. Camaradas,
Concluímos agora um debate que é muito importante para o Bloco de Esquerda, porque nos ajuda a refletir depois de 2 anos de muita intensidade desde a última convenção. E nós bem sabemos como o dia a dia destes 2 anos foi longo e confesso-vos que negociar com tantos ministros e secretários de Estado é às vezes tarefa para ganhar o céu. Mas não é só isso. Há o trabalho do partido, a intervenção social onde está a nossa gente. A luta parlamentar foi exigente. Foram dias longos e intensos. Mas tenho uma novidade. Os próximos tempos vão exigir muito mais. Sabem bem, os delegados e as delegadas desta convenção, o Bloco de Esquerda inteiro sabe, e sabe há muitos anos, que trabalhar pela vida, fazer a nossa comunidade, erguer movimentos, juntar pessoas, essa alegria militante sai do corpo. É por isso que temos uma certeza, pelo menos essa certeza de que nunca nos distraímos, não ficamos à espera, não hesitamos. O trabalho ativista que faz do Bloco um grande partido é o que no fim do dia conta mesmo para fazer a diferença. Um partido inventivo, um partido de combate, um partido moderno, um partido aberto, um partido de massas, depende dessa energia, que são os seus homens, que são as suas mulheres. Ser do Bloco não é ser de esquerda por obrigação, mas por consciência. Ser do Bloco é a aprendizagem que depois dos tempos vem em tempos. E como nos dizia um amigo, é essa certeza funda que nunca ninguém tem a última palavra. E é por isso que vamos fazer o que todos nos dizem que nunca ninguém conseguiu. Sim, quando chegámos a esta convenção para decidir o que vamos fazer em 2019 e em 2020, sabíamos bem que nos últimos anos já temos concretizado muitos impossíveis. Era impossível descongelar pensões, subir o salário mínimo nacional, acabar com os cortes nos salários. Era impossível recuperar emprego, nem pensar em aumentar os apoios a quem tem menos tem. As autoridades europeias, o anterior presidente, os analistas, todos sabiam que a economia ia colapsar, o desemprego disparar, as contas públicas ficariam destroçadas, o trigo passaria a crescer para debaixo da terra. Era a ciência certa. Não foi assim. Não foi assim. O diabo não apareceu. A Comissão Europeia teve que recuar nas sanções, mas não nos esquecemos de que as tentou impor. A aliança da direita desfez e agora é o salve-se quem puder. Cavaco Silva anda pelo país a pedir desculpas por ter engolido o sapo de um governo que abomina. Assunção Cristas entretém-se a explicar como salvou os inquilinos ao estimular os despejos ou como salvou a floresta ao promover os eucaliptos. Passos Coelho espera ao dia de nevoeiro em que vai desembarcar embuçado no terreiro do Paço. Todos os chefes da direita estão com saudades de si próprios. Vivem no passado e só pensam em voltar ao passado em que abusaram do poder para empobrecer Portugal. A nostalgia desse passado magoa-os, mas é bom que saibam que já chegámos ao presente. O facto é que desde há 3 anos virámos uma página e toda a gente vê o resultado. A reposição de salários e pensões ajudou a economia a crescer e o crescimento do emprego é o motor da consolidação económica. Parámos a sangria. Sobre esta viragem, o secretário-geral do Partido Socialista, António Costa, escolheu concluir o congresso do seu partido sem se referir ao facto de que o governo só vive porque tem um acordo com os partidos à esquerda. Eu prefiro a cordialidade de sublinhar que esse caminho contra a austeridade foi possível porque houve uma convergência que nunca tinha existido antes, que essa convergência foi um sucesso para Portugal e saúde com amizade
toda a gente que trabalhou nesta convergência, o Governo, o Partido Socialista, o Partido Comunista Português, o Partido Ecologista, os Verdes, e acrescento que não nos arrependemos de nada do que conseguimos. Porque o que conseguimos com a escolha de enfrentar a austeridade foi importantíssimo para a vida de muita gente. Quem vive com pequenas reformas teve 3 aumentos extraordinários e ganha no ano, no mínimo, mais 420 €, pelo menos o valor de um mês de pensão, e são mais de 1,5 milhão de pessoas. Conseguimos com elas. Quem recebe o salário mínimo ganhará a partir de 1 de janeiro mais 1.330 € ao ano. Terá mais 2 meses e 9 dias do que ganhava em 2015, quando o Bloco de Esquerda se comprometeu com esse aumento. São 700 mil pessoas que trabalham a salário mínimo e que sabem a diferença que essa vitória já representa, que o conseguiram. 800 mil famílias tiveram acesso automático à tarifa social da energia. Com os manuais escolares gratuitos, pouparemos às famílias 1.600 € por cada filho durante a escolaridade obrigatória. 1.800.000 estudantes beneficiarão dessa diferença. Reduzimos as propinas universitárias em 1/5 desse valor para 400 mil estudantes que deveriam ter direito ao ensino gratuito. E cortámos os impostos sobre o trabalho e sobre as pensões em mais de 1.000 milhões de euros. Temos orgulho em que esta convergência e negociação permanente com o Governo tenha garantido a devolução de salários e pensões e a redução de impostos, ao contrário do Governo das direitas, que se vangloriava do abismo económico. E por isso, até agradecemos que os líderes da direita venham dizer que o Bloco cuida de clientelas ou de nichos. Por favor, continuam. Insistam. Eles lá sabem com que linhas se cosem e a que política é que estão habituados. Pois habituem-se agora ao Bloco. Com o aumento das pensões e do salário mínimo, com a redução das propinas e a gratuitidade dos manuais escolares, não há família em que os idosos, ou os pais, ou os filhos, ou as netas não sejam beneficiados. Nós lutamos para a maioria. Não nos esquecemos de ninguém. Aqui está o nosso lugar, é o de toda a gente em Portugal, da gente trabalhadora. Essa enorme maioria ficou com a certeza de que para o Bloco, palavra dada é palavra cumprida. O Bloco sabe, o povo sabe com quem pode contar para melhorar salário e proteger a pensão, para defender a casa de família, para tornar a educação e a saúde os mais vivos direitos da democracia todos os dias. Este Bloco de Esquerda apresenta ao país o que fez e mostra a força da sua convicção. Fizemos, fazemos e faremos o impossível pela nossa gente, pelo nosso povo. Camaradas, foi aqui que chegámos. Tivemos até momentos difíceis, muito difíceis, nesta legislatura. Houve negociações prejudicadas por interesses económicos ilegítimos. Houve desacordos sobre acordos. Mas só houve um momento em que a legislatura esteve em risco. Quando o Governo decidiu compensar os patrões pela subida do salário mínimo com uma redução da TSU, a contribuição da empresa para a segurança social. O acordo assinado com o Bloco impedia taxativamente essa medida que prejudica a segurança social e reduz pensões futuras. E nós levamos muito a sério a nossa palavra. Queríamos e conseguimos o aumento do salário mínimo, mas não damos com uma mão para tirar com a outra. É por isso mesmo que gostamos dos contratos assinados. E ainda bem que o Governo aceitou uma solução alternativa, manteve a TSU e aumentou o salário mínimo nacional. Estão a ver?
Conseguimos o impossível em muitas circunstâncias diferentes e confirmamos que a persistência, seriedade e razão podem e devem vencer. Foi muito trabalho, fizemos o nosso trabalho. Camaradas, caras convidadas, caros convidados, chegados ao fim da nossa convenção, é, portanto, sobre o futuro que importa falar. Sabemos que vivemos num país de vida duras, os salários são baixos, há muitas pensões pobres, quase todo o trabalho de jovens é precário. Depois de anos de degradação, há serviços públicos que falham a quem deles necessita, temos uma escola ainda socialmente fechada, uma justiça lenta nas questões do trabalho e que falha no respeito pelas mulheres. Temos uma economia refém de setores rentistas e de grandes interesses económicos internacionais e o resultado estrutural é uma dívida externa grande demais, pública e privada, um território desigual, uma floresta vulnerável, empresas descapitalizadas e associações empresariais obcecadas com a recusa do contrato coletivo dos trabalhadores. As lutas sociais desta semana, dos funcionários judiciais, da função pública, das trabalhadoras da limpeza industrial, dos cuidadores informais, todas essas vozes que saudamos desta Convenção, comprovam a necessidade de conseguir as devidas compensações salariais, de ter as carreiras reconhecidas e também de alterar a lei laboral, de modo a que os trabalhadores não fiquem reféns do bloqueio patronal na contratação. Uma dessas lutas é persistente e está no impasse com o Governo. Por isso, aos professores e às professoras, dizemos que não os abandonamos, que queremos derrotar o decreto-lei com a imposição governamental do corte das suas carreiras. Contam connosco. O tempo de carreira é o tempo de carreira. A todos quantos trabalham nos serviços públicos, dizemos simplesmente que agradecemos a sua dedicação, percebemos a sua frustração com o desinvestimento dos últimos anos e contamos com a sua luta para salvar a escola e o museu, o posto de saúde e o hospital, o cuidado de quem precisa. Essas são as lutas do dia de hoje. Mas bem sei que todas elas colocam a grande questão do próximo ano. Para onde vamos a partir de aqui? Como fazer melhor? Nestes 3 anos demos passos importantes, mas sabemos que ainda faltam muitas das grandes reformas estruturais de que Portugal precisa. A primeira grande reforma estrutural é restabelecer o consenso constitucional sobre o Serviço Nacional de Saúde, com uma lei de bases que deve ser aprovada em 2019. Não é possível ter um Serviço Nacional de Saúde decente se continuarmos a entregar 4 em cada 10 euros do orçamento aos grandes grupos privados. É dinheiro desperdiçado. São os melhores hospitais que são dados aos privados para servirem para o recrutamento dos médicos e enfermeiros, para a CUF ou para o Grupo Luz. A pergunta a que temos de responder nas eleições é esta: queremos pagar a conta que estes grupos financeiros nos vão cobrar se os nossos familiares estiverem doentes? Ou queremos bons hospitais públicos para toda a gente? E a nossa resposta é que o que queremos é para toda a gente. A segunda grande reforma estrutural que se impõe é a da demografia. Mas digo-vos desde já que me choca ouvir os arautos da direita queixarem-se de as mulheres terem menos filhos quando impuseram todas as condições para que ter um filho seja uma forma de empobrecimento. Impostos, creches, transportes, serviços sociais, livros escolares andaram a catar em tudo o que é importante para a vida de uma criança. Pois a reforma que é preciso fazer é exatamente o contrário do que a direita fez. Melhores salários, salários iguais para as mulheres, abono de família, respeito pelos imigrantes que aqui vivem, transportes e livros gratuitos, a universalidade do Estado Social.
A terceira reforma estrutural a que hoje me quero referir é do combate às alterações climáticas. Temos andado neste braço de ferro com as autoridades sobre as concessões de furos petrolíferos. Se todas tivessem sido aprovadas e executadas, Portugal parecia um queijo suíço. Mas uma atrás das outras foram recusadas ou caducaram. E essa insistência em não apostar no petróleo é a única forma de virarmos a economia para a sustentabilidade. O nosso programa ambiental terá, por isso, várias obrigações. A baixa progressiva dos preços dos espaços sociais e o investimento em transporte público elétrico, a redução dos automóveis nas cidades, os painéis solares na habitação, a reconversão da produção e dos produtores industriais. A quarta reforma estrutural que quero citar é a do sistema de crédito e dos bens comuns. Depois de 30 anos de privatizações na energia e na banca, se nos perguntarem quanto perdemos, a conta é demasiada. Pagamos com uma das eletricidades mais caras da Europa. Pagamos resgates bancários e garantias que chegaram aos 40 mil milhões de euros. Pagamos com impostos. Pagamos de todas as formas. O Bloco não aceita este desperdício, nem que o sistema bancário e de energia continuem em risco e, por isso, propõe o seu controle público. A quinta reforma estrutural é o salto de qualidade da democracia, resgatando a confiança das teias da suspeição e da opacidade, trazendo a transparência ao que deve ser claro e transparente, a condução das políticas públicas. Esse caminho terá de ser feito desde já, com a proposta do Bloco, que está em debate em comissão desde o início da legislatura, para a criação de uma entidade da transparência que tenha competências e meios para impor o respeito das regras aos eleitos e aos gestores públicos, com novas e exigentes medidas de separação entre a responsabilidade pública e o negócio privado e que fortaleça o combate contra a corrupção. Não pode passar desta legislatura. É insuportável a degradação e o pântano que só aproveita a quem no manto do são todos iguais esconde as piores práticas. Tudo faremos para que a entidade da transparência seja uma realidade ainda este ano. Camaradas, o próximo ano é de escolhas e quem decide é o povo. O caminho que propomos, sabemos, é difícil e tem opositores brutais. Teremos pela frente quem vive do lado do privilégio, os contratos reforçados por conluio de tantos anos e até aquela certeza cínica dos donos de Portugal que, se há uma crise financeira, corta-se nos salários e pensões. Mas o caminho da luta social é o que resgata a dignidade e o direito do povo que somos. A última convenção do Bloco coincidiu com o Brexit e essa decisão de um povo abandonar a União Europeia. De lá para cá, a degradação e a desagregação da Europa têm vindo a acelerar. Do autoritarismo proto-fascista de Orbán na Hungria, ao crescimento dos partidos xenófobos no leste europeu, na Alemanha e em França, à presença de partidos de extrema-direita nos governos austríaco e italiano. Não vale meter a cabeça na areia. A União Europeia está em crise profunda e nenhum país, nem nenhuma força política a pode ignorar. É também por isso que levamos muito a sério as eleições imediatas em maio para o Parlamento Europeu. Com forças progressistas europeias, colaboramos num movimento internacional que se junta para afirmar que agora é a vez do povo. Chega de resgatar a banca. Agora o povo. Resgatemos o Estado Social, o emprego, resgatemos o clima e a solidariedade. Agora o povo. A urgência é derrotar o tratado orçamental que criminaliza o investimento e submete os Estados à voragem do sistema financeiro internacional.
O compromisso é com o povo e com esta certeza funda de que quando os tratados atacam o povo, a responsabilidade da esquerda é clara: mudem-se os tratados. O crescimento da esquerda popular nas próximas eleições europeias é a barragem contra o ódio. E em Portugal, o Bloco de Esquerda é a força dessa aliança europeia, é a força desse movimento popular. Camaradas, este compromisso, agora o povo, as 5 reformas estruturais de que vos falei e o Pacto pela Soberania que a Marisa Matias aqui apresentou ontem, são a nossa resposta a quem nos pergunta o que queremos fazer. É isto. Disse há 2 anos, no fim da convenção anterior, que toda a política é luta pelo poder e pelo governo. Aqui está. Esta é a nossa luta pelo governo. Queremos um governo capaz de cumprir perante o nosso povo estas obrigações no Serviço Nacional de Saúde, no investimento nos serviços para as pessoas, na proteção da parentalidade, na reconversão ambiental, na transparência pública. Trabalharemos para que esse governo exista, para que esse governo cumpra. Não nos perguntem por isso se queremos fazer parte do próximo governo que ainda não foi eleito, porque temos a certeza de que alcançaremos a força para ser parte de um governo quando o povo quiser. Perguntem-nos antes se é possível agora um governo que cumpra a saúde, a escola, as pensões, o emprego, e a nossa resposta é que sim, que é difícil, mas é necessário e trabalhamos para isso. O grande projeto da esquerda para o século XXI é este: a democracia a tomar conta da economia, pleno emprego, igualdade entre homens e mulheres, democracia para resgatar o ambiente. Conhecem-nos, não falhamos, não desistimos. O nosso povo é o povo que luta, é essa a maioria que representamos. Nas eleições europeias, nas da Madeira, nas legislativas, todos os dias da nossa vida vamos à luta. Não é no gabinete que se decide o futuro. É o povo que o constrói e está tudo em aberto. É no campo popular, onde tudo o que é necessário é possível, que dizemos ao povo que confiamos. Tivemos força e cumprimos. Teremos mais força e cumpriremos. Cumprimos, cumpriremos, conhecem-nos bem. Somos o Bloco de Esquerda, a nossa vida toda pelo nosso povo, pela gente que faz Portugal.